Boa noite, seja muito bem-vindo ao aquecimento de lives para a inversão e transição de alianças. Estávamos numa live, na metade de uma live aqui e caiu, não sei porquê. A live caiu, galera. Então o Vinícius estava contando aí uma história magnífica, vou esperar ele entrar novamente e a gente volta aí o assunto que estávamos conversando. Aí entra aquele problema de quem não estava na live ao vivo vai perder o início. Se conseguimos ir até o final nessa aqui, né? Espera aí, o Vinícius já entrou. De novo, virado. Faz Ai, parte, cara. quer? Faz parte. O que Ao faz vivo é ao assim. vivo, né? O ao vivo dá sempre um problema. Mas você estava ali conversando, você estava ali falando sobre a questão da praia ali, de você morar perto da praia, do sonho que você teve com Deus. Exatamente. E aí, irmão, eu só vi, ele só mostrou, deu essa visão, eu falei, moça, vai passar. E ela passou no concurso público aqui para bióloga, aqui em João Pessoa. E aí a Uau. gente não pensou duas vezes, viemos embora para cá. E, cara, no primeiro apartamento, agora a gente está morando no apartamento aqui mais pertinho ainda da praia, mas do Sério. outro a gente via, era visão, cara. Eu ia, eu olhava e via a praia. E aí, o que eu falo, irmão? Deus, o que eu amo tanto no que Deus faz, no que Ele já fez através de Cristo, na verdade, é os mimos, irmão. Né? São coisas que, para mim, fazia tanto faz eu morar num grande lugar ou na favela, embaixo da ponte, não interessa, irmão. Mas ele é tão incrível que ele se preocupa com essas coisas mínimas nossas. Coisas que Isso são é até poderoso. fúteis, né? É poder. Isso, e eu e Thaís, a gente vive essa realidade hoje, irmão. A gente vive 100% pela fé, sabe? A Aham. gente não vive 100%, irmão. É loucura. Se a pessoa morar 15 dias comigo aqui, eu falar esses dois são dois alienados, sabe? Porque a gente vive em paz, a gente não reclama de nada. Parece que as pessoas olham, vocês dois não trabalham, não? Eu falei, cara, eu trabalho pra caramba nisso. Acho que isso aqui não é trabalho, né? É, Às vezes, né? não, Tipo a assim, pessoa vê você no celular, acha que você tá lá no Instagram. Mano, se a pessoa tivesse noção do trabalho que é. Tipo assim, eu falo que aparecer numa live, por exemplo, aparecer numa live aqui, às vezes eu faço lives semanais, sei lá, 1 hora de live. Para aquela live acontecer, bom, o que eu trabalhei por trás, é, né? O que eu digitei, o que eu fiz, o que eu desenhei, o que design. Meu Deus, é um é muito absurdo. trabalho. E É absurdo o trabalho. a gente é meio ministério de um homem só, né? Então é a gente que faz a arte, a Isso. gente que escreve, a gente que faz tudo. É, isso mesmo. Mas é bom demais, cara. Tipo assim, eu até falei um dia eu falei, Senhor, se eu puder um dia viver disso que eu faço, que eu amo tanto falar do Senhor, do teu amor, eu vou ser o cara mais realizado do mundo. E hoje é uma realidade, irmão. É bom demais. Isso aí é muito poderoso. E é um conflito para todo mundo que entende que tem um chamado específico para falar do evangelho. É uma treta para Exato. todo mundo. Eu acho que a primeira treta é como que eu vou prover minha família, né? Uhum. É uma treta muito grande. Eu falo que hoje também eu sou uma das. Cara, eu sou extremamente realizado porque eu vivo fazendo isso. E vivo dessa forma que você falou, pela fé mesmo, pela fé. E Deus está fazendo umas paradas muito loucas na nossa vida dentro dessa parte de prosperidade, finanças e tal. E essa questão que você falou do mimo, eu acho muito importante a gente aprofundar um pouco mais nesse ponto, porque tudo isso depende muito da forma que você enxerga Deus, né? E as pessoas, elas não conseguem enxergar Deus por causa da religiosidade tão bom assim. Tipo, quando a gente fala assim, pô, Deus é amor, aí sempre vem um que se levanta, mas também é justiça, né? Uhum. Tipo, pra sempre trazer um lado negro de Deus, um lado vingativo, um lado rancoroso. E quando a Sim. gente conta, às vezes, uma experiência dessa, como você falou, pô, Deus, eu queria morar na frente da praia, Deus vai lá e leva você para esse lugar. Aí, tipo, a pessoa fala, acontece para ele, mas não para mim por Uhum. causa dessa visão distorcida de Deus, que eu vejo que para mim é o pior prejuízo da religião, da religiosidade, é a distorcer a visão de Deus. Né? Então as Exato. pessoas conseguem ver o Deus vingativo, um Deus julgador, um Deus punitivo, mas não conseguem enxergar um Deus amoroso e bondoso,
que quer realizar os seus mínimos desejos, até aquele que você pensa que é besta. Vou contar uma dessa daí de mimo que você falou. Uma vez, ó, o chá de bebê do meu filho foi um mês atrás, eu acho. E tem um cara na nossa igreja, lá na comunidade que a gente faz parte, que ele sabe fazer doce, né? Ele já trabalhou em padaria, ele sabe fazer um doce muito top. O nome dele é Irismar. E um dia a gente chegou lá no culto, e aí ele chegou com um doce assim pra Maiara, a filha dele também tá grávida, aí ele chegou pra Maiara e deu 2 doces, um de morango e um de maçã. Falou, pode levar pra casa. A Maiara comeu o doce. Aí a gente tava conversando no carro, ela falou assim, cara, eu queria tanto que o Irismar fizesse doces pro chá do Anthony, né? Pro chá do nosso filho. Isso era num domingo. Na terça, a gente tem uma parada lá na comunidade que é o Profético na Prática. Aí ele foi. Aí ele chegou pra ela e falou assim, e aí? Ele chama ela de Rica, né? E aí, Rica? Gostou do doce? Aí ela, gostei. Aí ele falou, eu acabei de pedir 100 formas e eu vou dar 100 doces para o seu chá, do seu filho. Eita. Mano, ela ficou assim, olhando pra minha cara assim, ó. Tipo, porque foi uma parada atrás da outra, nesse processo de 2 meses assim que a gente viveu, foi uma parada atrás da outra, que a gente conversava entre nós, um desejo, e Deus vinha e dá! Com esses mimos assim, toma, toma, toma! Falando assim, olha como eu amo vocês, olha como eu cuido de vocês, olha como eu protejo vocês, olha como eu sou a provisão de vocês. Aí eu falo, meu Deus, como eu fiquei tanto tempo acreditando num Deus ruim. É muito louco. Quando você entende Deus, um Deus amoroso, um Deus bom, você vive tanta coisa. E eu estava até pensando nisso hoje. Eu falei, você vive a provisão e o amor de Deus que você se permite viver. Né? Às vezes uma pessoa pergunta assim, Abner, pergunta pro Leandro, por que você viveu isso? Você quis uma casa na frente à praia e Deus te deu. E por que eu não consigo? Por que eu passo necessidade? Porque, infelizmente, a gente tem bloqueios no nosso coração que não permite o amor de Deus fluir para nós, para nossa provisão. Não é mais sobre Deus, é sobre o que o nosso coração acredita. E eu acho legal a gente ter contar essas questões desses mimos de Deus, porque a gente precisa enxergar. Se você que está ouvindo enxergar Deus bom e amoroso dessa forma, você falar assim agora, Deus, faça comigo também. Eu quero viver essas experiências, você vai ver que muita coisa louca vai acontecer na sua vida. Exatamente. E quando a gente faz essa memória, eu gosto muito de fazer. Eu falo muito no canal. Eu falo, gente, imagine um Deus todo-poderoso. Um Deus que, segundo a palavra, está escrito lá, que ele pega todo o oceano na palma da mão dele. Né? Um Deus tão grandioso se preocupar comigo, que sou uma gotinha no oceano, que sou um grãozinho de areia, cara, no deserto. E um Deus tão... Ele viver dentro de mim. Uau. Então, quando tem essas revelações profundas de quem Deus é, e eu acho que para mim foi o maior diferencial de vida, foi viver a plenitude do amor dele. Quando esse amor me foi revelado, hoje eu vivo esse amor na plenitude com Jesus, gente, nada mais importa. Ele é totalmente suficiente, o amor dele para nós. Sim. E aí, na íntegra, a gente começa a viver aquela passagem que diz, né? Buscar em primeiro o reino e sua justiça e todo o restante é acrescentado. Só que as pessoas invertem, procuram os acréscimos em vez do reino. Né? Então a gente está tão preocupado com os acréscimos, que os acréscimos a gente não tem que se preocupar, porque ele vai suprir tudo para nós, até melhor do que a gente espera. Né? E a gente buscar o reino verdadeiramente, se conectar com Jesus em amor e entender a profundidade do que representou aquela cruz, a gente entender verdadeiramente aquela atitude de amor que foi na cruz de Jesus, aquilo ali muda a nossa vida. Então, essa memória à cruz, ela é essencial. Né? As pessoas podem até perguntar, Vinícius, como que eu vivo isso? Gente, é uma rendição total no coração. Você chegar para Jesus, como a Abner falou, e ser sincero com ele. Uma das chaves da intimidade é a sinceridade. Sim. É você chegar e rasgar o coração para ele e falar, Senhor, eu quero viver isso. Eu desejo viver isso. Eu anseio te conhecer. Eu anseio conhecer esse amor. O que amor é esse que o Vinícius está falando aí que eu não conheço, Senhor? Eu te amo. Eu te amo. Eu já ouvi falar do seu amor, mas eu quero viver esse amor experimental. E a partir do momento, irmão, que você começa a viver esse amor experimental, aí
irmão, nada mais importa, você só simplesmente se enche desse amor e transborda desse amor. Eu quero contar uma experiência de céu, posso? Porra, claro. Olha só, irmão, eu tive uma experiência na EPS, fiz EPS com o Reinhard. Certo. E o Reinhard tem um livro dele que ele fala das prateleiras do céu, né? Não sei se você... ele conta o seguinte, eu não sei se não há limite, não há limites, eu não sei qual livro que é, eu não lembro qual livro. É o seguinte, quando você... ele fala que cada um tem um depósito no céu, né? E aí quando você chega, os depósitos estão cheios de prateleiras, né? Certo. E ali nas prateleiras estão todas as bênçãos, todas, que já foram conquistadas por você na cruz. Ele fala isso no livro. E lá na IPS, cara, no momento de meditação, eu fui nesse depósito. Cara, que louco. Quando eu entrei, eu cheguei na frente do depósito, estava o meu nome lá, Vinícius Leandro. Eu falei, esse é meu depósito. E o Jesus estava comigo, sorrindo. Ele, vem cá que eu quero, você vai conhecer teu depósito. Quando eu entrei no depósito, eu olhei para a esquerda, aquele monte de prateleira, mas tinha muita bênção. Bênção espiritual, material, relacional, tudo, tava um monte de bênção. Só que o que me chamou a atenção foi quando eu olhei para o lado direito. Quando eu olhei para o lado direito, Jesus tinha sumido. Tinha um tonel, igual aquele de gasolina, gigante, escrito assim, amor. O lado todo direito do depósito era amor, e o esquerdo era bênçãos. E quando eu olhei aquilo, aquilo me chamou a atenção, eu fiquei olhando para aquilo ali. E tinha uma janela, irmão. Quando eu olhei para a janela, eu vi Jesus do lado de fora, gigante, e do coração dele saíam vários, como se fossem canaletas, assim, vários canos, e entravam nos depósitos, nesse tonel de amor de cada depósito. Gente, foi uma visão assim louca. Ou seja, ele era a fonte inesgotável de amor e ele enchia aqueles tonéis. Uau. Só que a medida do amor que você experimentava é o que você pegava ali. Uhum. E aí, eu pegava aquele amor, descia, e eu começava a transbordar desse amor dele. Aí quando estava meio que baixando um pouquinho o nível de amor, eu ia para o meu depósito. Gente, foi uma coisa assim dinâmica, sabe? Eu entrava no depósito, pegava amor e vinha para a terra. Aí tá. De repente, irmão, eu entrei no depósito e eu olhei para o lado esquerdo das bênçãos. Tinha sumido quase tudo. Porque a medida de amor, a medida que eu amava, as bênçãos eram derramadas sem falar nada. Gente, cara, eu chorei igual uma criança aquele dia. Falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, cara, é só isso que eu quero que você faça. Receba de mim e transborde. Só isso. É o básico, é o simples. Não precisa você ter tantas teorias, aprender tanta coisa e não botar em prática o mais simples. Uhum. E a partir do momento que você coloca em prática esse amor, receber e dar o amor dele, irmão, as coisas começam a acontecer. As portas começam a se abrir, pessoas começam a aparecer na nossa vida, tudo começa a acontecer de uma forma natural. Né? Porque nada te corrompe mais, irmão. Isso. Nada te corrompe mais. É lindo demais, irmão. Isso aí é muito louco. Você falou uma coisa que eu tava falando com alguém, não sei, acho que hoje, não sei quem, não lembro agora. Porque hoje eu falei no telefone com muita gente, e eu tava falando sobre isso. O rapaz, ele tava falando comigo no telefone, ele tava falando da dificuldade que ele tinha, porque ele foi abandonado pelo pai e rejeitado pela mãe. Uhum. E aí eu tava falando com ele sobre como a religiosidade ela não faz com que nós enxerguemos Deus como um pai, porque nós sempre estamos querendo ser aprovados por obra, né? Sim. E aí entra a questão, tipo, o que você precisa fazer, que nem eu, o que eu preciso fazer para ser filho do meu pai? Eu não preciso fazer nada, eu sou filho e pronto. Então a vida de obras faz com que nós não enxergamos Deus. Aí eu falei essa questão para ele do jeito que você falou aí. Falei, você sabe que Deus te ama, não sabe? Aí ele, eu sei. Eu falei, mas você sente? Que aí tá a total diferença, que é o que você falou. É viver um amor experimental. Não é, a gente tem que alcançar um nível na nossa mente de eu não quero mais viver de teoria, Deus. Eu não quero mais saber que o Senhor amou o mundo de tal maneira. Cara, eu sou uma pessoa que eu tenho, em algumas formas, eu não tenho muito filtro para falar. Então, às vezes, eu sou muito escancarado com Deus, como você falou, a sinceridade. Então, às vezes eu já cheguei para Deus e falei assim, pouco importa para mim que você ama o mundo inteiro se eu não sinto. Entende? Tipo assim, eu preciso sentir, eu não quero viver de teoria, eu não quero viver de versículos decorados. Eu quero
ter uma experiência. Eu acho que essa postura faz com que você comece a viver essas paradas loucas do evangelho. Porque Deus fala assim, Exatamente. esse quer, esse tá com fome, esse Uhum. quebrou as fórmulas que nos foi ensinado, as máscaras. Não, eu sou esse, sou aberto, não sou perfeito, tenho um monte de erro, mas eu quero viver essas experiências. Eu acredito que, para entender, até eu estava fazendo uma live com meu pai ontem, e o Denis estava na live ali assistindo e falou assim, pô, faz a pergunta para ele, o que que fez ele estar humilde para entender a nova aliança depois de 60 anos. E aí ele falou assim, a fome de Deus. Eu tinha muita fome de Deus. E eu via que aquela vida que eu vivia ainda faltava algo. A vida de obras ainda faltava algo. Então, quando você tem essa fome louca de Deus, tipo assim, Deus, eu quero, eu quero, eu quero, você consegue, Deus te conecta às pessoas certas, ao ensinamento certo, às experiências certas. Exatamente. Então é essa fome que não pode deixar morrer. Eu estava conversando com uma mulher esse dia, ela falou assim, cara, eu tinha tanta fome no início do evangelho, eu tenho que reacender essa chama. E pede para o Espírito Santo reacender essa chama, porque aí o evangelho vai voltar a fazer sentido. Digo isso porque, cara, tem muitas pessoas hoje que o evangelho não faz mais sentido. Né? Porque ela, na Exatamente. verdade, não vive o evangelho, vive a A religiosidade. Mas religiosidade. quando você entende o evangelho, pô, mano, volta uma vida louca. E eu falo, as maiores experiências que eu tive foi depois de uma oração indignado. Indignado com a situação, sabe? Tipo assim, Deus, eu não. Quando eu entendi essa parte da nova aliança, eu tava numa fase que eu falei assim, Deus, se o evangelho for só isso, eu não quero mais, não. Acho que você falou mais ou menos isso, né? Se tiver um evangelho verdadeiro, igual da igreja de Atos, para mim, quando eu lia Atos, eu ficava louco. Igual ali da igreja de Atos ali, pô, me mostra. E foi aí que Deus me conectou às pessoas certas. Mas, te Exato. pergunto, quando você falou que teve um impacto através do amor, certo? Através da Sim. questão do seminário ali, que você participou do amor, aí você comprou todos os livros e tal, tal, tal. Quando você entendeu a nova aliança no Espírito, em sua visão, qual foi os maiores conflitos nessa transição entre Cara, velha e nova? foi exatamente a religiosidade impregnada. E aí vem a parte de você ressignificar muitas coisas. E a grande questão é o seguinte, é você ter a humildade de colocar suas convicções de lado e ouvir do Espírito a verdade. Isso para Qual? mim foi difícil, não, sabe? Foi difícil no momento, porque eu Peraí, tinha peraí, aprendido tanta coisa. eu vou pedir pra você repetir isso aí, porque aí tá a chave, mano. Repete isso daí, Uhum. das convicções, de abandonar as convicções para ouvir do Espírito. Exatamente. A partir do momento que eu abandonei, cheguei, Senhor, eu vou deixar de lado todas as minhas convicções, eu quero ouvir de Ti a verdade. Porque eu tenho várias convicções que a religião me trouxe e estão impregnadas no meu coração, viraram crenças. E a partir desse momento que você se dispõe, a verdade é revelada e ele vai ressignificando o teu coração. Ou seja, a crença está ali, ele vai trocar, substituir as crenças erradas pelas crenças corretas. Certo. Você se dispor, e como você falou, você se dispor, você ter uma postura de mudança e querer humildemente aquilo. E falar assim, ó, o que eu aprendi, eu não sei nada. Inclusive, até hoje, eu faço isso. Eu falo, Senhor, eu não sei nada. Eu quero Uhum. aprender, eu quero profundidade nisso aqui. Quando eu Sim. leio a palavra, toda vez que eu leio a palavra, eu falo, Senhor, eu quero o tesouro escondido aqui que ninguém vê. Me revela. Isso. E ele revela, irmão. Ele, Revela. ele conhece nosso coração, né, irmão? Ele sabe o que você deseja ou não. Eu fiz essa oração hoje. Eu fiz essa oração hoje. Tipo assim, às vezes eu falo que a luta entre a minha visão, né, a minha reflexão sobre luta entre carne e espírito, para mim é a luta entre permitir que o espírito faça e eu mesmo querer fazer. Uhum. É Eu essa, tenho isso. é essa visão que para mim é a luta entre a carne e o espírito. E às vezes eu me vejo trabalhando muito na minha a parte negócios, business, tal, profissão. Eu vejo trabalhando muito, aí de repente eu vejo uma oportunidade aparecendo assim uma oportunidade de prosperar dentro daquela ideia ali. Foi uma direção de Deus e tal. Falei, uau, Deus me deu a direção, tá tudo claro. Então é agora que as coisas vão explodir. Mas aí eu me vejo querendo colocar o coração nisso. E automaticamente eu começo a trabalhar mais, porque eu estou vendo uma oportunidade de uma explosão.
Só que aí eu passo a viver na carne, que é depender do meu trabalho. E hoje, eu fiz essa oração, até conversei com a minha esposa, eu falei, caraca, mano, eu falei assim, eu tô confiando, eu estou com uma expectativa muito grande de que algo aconteça, mas eu tô percebendo que essa expectativa tá virando dependência. Eu falei com ela. Uhum. Aí ela começou a conversar, falou assim, e tá, e aí? Eu falei, cara, mas tá tão difícil de tirar essa dependência. E aí ela falou assim, tá, e aí? Eu falei, cara, é isso, eu vou tirar agora. No meio da conversa com ela, eu falei assim, vou abandonar agora. Eu só tenho uma fonte de renda. A minha fonte de renda é Deus. Só tenho essa fonte de renda. Então, se vir dessa, ok. Se vir daquela, outra. Só que é um desafio constante, né? É uma luta. Às vezes a gente, pô, conquistei, acabou, é isso, eu vivo. Não. Você tem o dia a dia, as coisas vão continuar da mesma forma e você vai sempre ter que perceber se você está andando no espírito ou na mentalidade humana, que é o que Paulo, para mim, Gálatas eu falo que é o livro que eu mais gosto. E ele fala isso, né? Vocês começaram no espírito, agora querem se aperfeiçoar no esforço. Uhum. E às vezes eu me vejo fazendo isso na vida de negócios, financeira, que para mim é uma das coisas que foi mais difícil de entender, cara. Eu entendi faz pouco tempo, coisa de 6 meses, que eu entendi a obra consumada da cruz aplicada aos negócios. Eu já vivia do meu propósito, eu já tinha vencido o pecado, eu já tive intimidade com Deus, só que na área dos negócios ainda gerava uma confusão assim, caraca, mas como assim? Não é pelo esforço, mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar, sabe? Aí Uhum. fica essa parada bem louca. Então isso aconteceu, só que eu percebo que o nosso coração sempre está buscando depender de algo que não é Deus. E eu preciso Exatamente. estar sempre trazendo. Hoje eu falei para Deus, Deus, eu não sei nada. Eu fiz essa palavra que você falou aí agora. Deus, eu não sei nada, 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 nada. Eu estou rendido. Eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é responsabilidade minha, que é trabalhar com excelência, fazer o meu trabalho. Mas eu dependo de ti, estou rendido. Se o Senhor me der outra direção, pode ir que eu estou no seu caminho. E é muito louco, isso é algo Exatamente. diário, né? Isso é algo diário. Na verdade, Abner, é o mesmo conflito que eu passo. A gente que trabalha, por exemplo, eu escrevo, eu faço arte, eu faço praticamente, faço tudo, né? E eu sou um cara exagerado, sabe? Eu posto muito vídeo. Então, tipo assim, teve um momento da minha vida, cara, que isso estava muito pesado para mim. Sim. E aí, tava aquele peso, e um dia, até minha esposa, que é muito sábia, a gente tem que saber ouvir mais as nossas esposas, Oh, ela falou assim, amor, olha só, se tá pesado, tem alguma coisa estranha aí. Porque o fardo dele é leve. E tava pesado. E aí, irmão, eu tirei meio que o pé e falei pro Senhor assim, exatamente, criando expectativas em projetos que estavam ali, parecia que agora vai, e não ia, né? E aí aham. eu me empenhando, aí eu cansava, não dava certo, aí eu decepcionava, aí voltava-se para Deus, cara, era um conflito. Sim. Até que um dia, cara, eu estava em oração, o Senhor falou assim para mim, tudo que você fizer, se a motivação do teu coração for o amor, eu sou teu sócio. Você não precisa ficar Uau. perguntando para mim tudo isso. Sempre que você tem que fazer. Se a motivação do coração for amor, eu tô contigo. Se não for, aí pode até dar certo. Mas se não der, pode até dar certo, mas a motivação tem que ser o amor. E aí, irmão, mudou totalmente a minha concepção. Né? Então hoje eu trabalho, quando eu faço. E detalhe, Jesus fala assim para mim, deixa eu te ajudar nessa situação. Né? Então, por exemplo, hoje eu fui preparar o mês de julho para o canal. Aí eu sentei, Senhor, e aí? O que o senhor quer que eu fale para as pessoas? Cara, ele foi me entregando praticamente assim, quais devocionais que ele quer que eu faça, e os temas direitinho, as lives. Cara, fui entregando, eu montei todo o cronograma em oração. E a partir do momento, e teve os momentos, irmão, que eu olhei muito para número. Né? Eu começava a olhar visualizações, caraca, inscritos. Meu irmão, eu não quero nem saber mais disso. E hoje eu tenho uma pessoa que foi Deus que colocou na minha vida, que trabalha hoje, é o Paulo, ele até falou com você. Sim. Ele veio, cara, se voluntariou, quero te ajudar. Eu falei, irmão, não quero ver número, é contigo. Não quero nem saber de número. Eu quero me conectar com Deus e entregar. Número é contigo, marketing é contigo, não sei, o que você fizer, assina embaixo. Porque Deus me falou que estava colocando ele. Sim. Falou assim, eu estou
colocando o homem segundo o coração de Deus para trabalhar com você. E ele apareceu. Então, irmão, analisa sempre, isso vale para todos que estão aqui, gente. Tudo que você fizer, às vezes a gente quer que Deus dê a resposta perfeita. Você tem que levantar, você tem que escrever isso, você tem que fazer aquilo. Eu estou falando em qualquer área da tua vida, gente. Ele não vai te falar exatamente. Analisa teu coração, qual a motivação dele? É o amor? Então ele está contigo, dá passos de fé nisso. Né? Às vezes as pessoas, mas o coração é enganoso. A partir do momento que você está conectado com Jesus, meu irmão. Não existe isso. Para com isso. Dê passos de fé. Eu faço muito isso também, Abner. Eu dou passos. Se eu não sinto paz, eu recuo. Às vezes não está muito claro o que eu tenho que fazer, porque a paz é o hábito do coração, como diz na palavra, né? E eu falei assim, eu vou indo. Daqui a pouco, opa, não é para fazer isso aqui não. Eu volto, recuo e espero. Aí vou por outro lado. Aí não sinto paz, eu recuo, até que tem um momento que a porta se abre, né? Sim. Então, isso mudou muito esse de fazer, né? De colocar o braço para fazer as coisas. Sim, sim, faz total sentido. Essa chave aí é muito poderosa. Tudo que você fizer, que a motivação for amor, eu sou seu sócio. Essa chave é muito importante. E aí eu vou dar um norte para a galera aqui. Gente, eu tenho uma habilidade, que eu gosto dessa habilidade, que eu não preciso ter uma revelação de Deus. Eu sou uma pessoa que às vezes vivo a revelação do outro. Por exemplo, essa parada que você falou foi uma revelação de Deus para você, certo? Uhum. Antes eu pensava que eu falava, Deus, me dá essa revelação também. Não, essa revelação que é Acabou. sua agora é minha. Agora é minha. Isso aí. Então, Pega. tipo assim, eu peguei a parada, acabou, já era. Eu apego aquilo, que você falou isso, eu me apeguei a essa frase e falei, agora eu entendi. Isso aí foi uma chave muito importante. E eu tenho, essa parada que a sua esposa te falou, é uma coisa que eu penso muito também. Tudo que eu percebo que eu tô cansando demais, eu sei que eu não tô andando no espírito. Uhum. Porque se eu estiver andando no espírito, não cansa. Então, isso, quando você falou, pô, a motivação é o amor, é uma autoanálise muito perfeita. É uma autoanálise muito perfeita. E toda vez que eu trouxer isso, eu sei que eu vou conseguir me alinhar novamente. Então, gente, não precisa você... Não que você não tenha que ter revelação, nós já falamos aqui a importância da experiência. Mas uma revelação que para o outro é muito clara, que nessa daqui, é muito clara. Pega dessa revelação como se fosse sua, traz para a sua vida, eu já trouxe essa daí, traz para a sua vida e viva a partir dela todos os dias. Você toma uma decisão. Toda vez que você estiver trabalhando, você avalia, estou fazendo isso pelo amor como motivação. E às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas como, Abner? Eu sou, sei lá, eu sou balconista. Vamos dar um exemplo. Eu sou balconista de um mercado. Como que eu vou fazer as paradas pelo amor? Cara, o seu trabalho, a Bíblia fala, né? O seu trabalho, tudo que você fizer, faça como para o Senhor. Quando você serve alguém com excelência, exatamente, você está servindo Deus. Né? Uhum. Quando você serve alguém com excelência, você está servindo Deus. E uma das coisas que eu acho muito, que o clericalismo trouxe muito para a igreja, e aí eu tiro até uma dúvida aqui da galera que pergunta muito para nós, Abner, você fala do evangelho, por que você cobra para fazer uma imersão? Presta atenção no que eu vou falar agora. Uma das coisas que Deus não diferencia, pelo menos na minha visão, tá? É o trabalho do pastor do trabalho do faxineiro. Eu não consigo ver Deus falando assim, esse aqui trabalha para mim e esse aqui trabalha no mundo secular. Uhum. Essa divisão entre mundo secular e mundo sagrado, ela não existe. Para Deus, tudo é sagrado. Entende? O cara que está pregando o evangelho dentro de uma comunidade, ou no YouTube, ou no Instagram, e o cara que está servindo pessoas num balcão de mercado, os dois estão servindo a Deus e os dois estão cumprindo o ministério. Quando você muda isso, acaba esse negócio de sagrado e secular. Porque às vezes a pessoa pensa, pô, na igreja eu sou levita. No secular eu sou secretária. Não existe essa divisão. Para Deus, tudo é um trabalho, tudo é um ministério. Quando você serve pessoas, isso é seu ministério. Agora, esclarecendo. Às vezes a pessoa fala para mim, Abner, já que você está ensinando isso daí, por que você cobra? Eu sei que a pessoa não tem entendimento, mas algumas pessoas eu falo assim, cara, você trabalha do quê? Ah, não, eu sou mecânico. Por que você cobra para arrumar carros? Né? Por que você não faz de graça?
ou você arrumar carros. Por quê? Porque a pessoa ainda tem a visão de que o pastor trabalha para Deus e eu trabalho para ganhar meu dinheiro. Não, o seu trabalho, você trabalha para Deus. Se você é mecânico, se você é empresário, se você é faxineiro, se você é telefonista, o que você faz para Deus. Se você tiver aquele amor, eu vou servir essa pessoa que está no outro lado da linha. Eu vou atender o telefone e eu vou servir ela com a maior excelência possível. Eu vou resolver o problema dela. Ela nem sabe quem eu sou, mas eu vou amar essa pessoa. Aí tá a motivação, é o amor. Aí tá Deus como sócio. E isso muda tudo. Cara, essa chave é extremamente poderosa. É poderosa. Exatamente. Tudo que você faz. Por exemplo, eu estou com um exemplo agora. Tinha uma pessoa que ajudava aqui em casa. Ela não está mais. Então, por exemplo, às vezes eu cozinho. Eu me arrisco ali, né? Uhum. Cara, é um tempo que eu poderia... no começo eu até fiquei assim, eu falei, caramba, tipo assim, vou perder tempo fazendo... Depois eu comecei a pensar, falei, não, peraí, eu vou fazer uma comida especial, gostosa para minha esposa, pro Joãozinho, eu vou fazer um negócio legal, arrumo a mesa, sempre tento fazer com o maior capricho, fazendo para Jesus mesmo, sabe? Sim. Cara, eu tô amando, é isso que ele quer que a gente faça nas coisas mais simples, não é, não é eu ficar falando do amor de Deus aqui só, não, é na prática do dia a dia, porque Abner, as pessoas, eu falo muito para as pessoas, gente, o Vinícius não é o que está falando aqui, é o que, tipo assim, buscou conhecimento, que estudou, tal. Eu e o Abner estudamos para estar falando aqui também. A gente teve essa revelação. Mas quem eu sou aqui dentro de casa. Sim. Esse é o Vinícius. É o marido, é o pai, é o amigo, é o cara que fala com o porteiro ali, o que vai na farmácia e trata bem o cara da farmácia, vai no mercado. Esse é o Vinícius, a essência do Vinícius. Né? Então, a capa, aí eu posso ser uma capa aqui, né? A pessoa tem conhecimento, sabe falar, chega aqui e arrebenta. Né? Mas não é isso. Nós somos, e as pessoas falam assim, ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito, cara, é ser um bom pai, ser uma pessoa dedicada à família, uma pessoa que ama as pessoas. Essa pessoa é cheia do Espírito. Não obrigatoriamente cheia do Espírito que ela tem que pregar o Evangelho, essas coisas assim. Agora uma coisa, Abner, uma chave que eu queria que veio aqui no coração, que eu queria liberar o pessoal, é com relação à oração. Eu acho que isso aí foi uma das maiores chaves que eu tive, sabe, sobre como orar, né? Aprender a orar de acordo com a nova aliança. E aí, gente, eu quero ensinar vocês na prática como é que eu oro. Eu vou ensinar aqui para vocês na prática. Sabe como é que é? Aqui, ó. Presta atenção. Ó. Pegou a chave aí, galera? É isso que eu faço, cara. Eu não fico falando com Deus. Eu simplesmente boto uma música, que nem está tocando do Abner, uma musiquinha, e eu me coloco na presença dele. Se eu tiver que falar com ele, eu vou louvar, adorar ele durante um tempo, para agradecer, e depois eu me aquieto e deixo-me ser amado por ele. Isso é oração. É alinhar o meu coração com Deus. É me render a ele naquele momento de oração. Sim. Então, é isso que eu vejo. Às vezes as pessoas acham que oração é você pegar a tua lista de compras, né, de problemas e apresentar para ele. Gente, não é isso. Isso não é oração. Oração é alinhar teu coração com Deus. É você ter um momento com ele, desfrutar do amor dele, se encher dele. Nós servimos um Deus de soluções, não de problemas. Uhum. E ao invés de você ficar falando dos seus problemas, fale das soluções dos seus problemas que estão nele. Né? Então, isso mudou muito minha vida de oração. Minha vida de oração é assim, gente, é exatamente isso aqui. Ó. Eu medito, simplesmente eu medito. E outra coisa, eu converso com Deus, oração, as pessoas acham que você tem que ter um momento específico, né? Sim. Gente, eu oro o tempo todo, eu tô, quando diz na palavra orar sem cessar, né? Depois que eu tive a revelação da nova aliança, eu entendi várias coisas, porque Paulo falava, eu achava ele doido. Depois que eu entendia o linguajar dele, né? E orar sem cessar, gente, é exatamente isso. Ele está em você. Jesus está em mim. Então, onde eu vou, ele está comigo. O Espírito está comigo. Então, eu estou o tempo todo conversando com ele. É um diálogo entre eu e ele o tempo todo. Então, eu estou orando, eu estou conversando com ele. Então, as pessoas mistificam muito a oração. Sim. Né? E acho que a oração é exatamente isso. É chegar lá, entregar para ele, né, os teus problemas e, Senhor, resolve aí para mim. E não é isso, gente. Isso mudou muito, foi uma das grandes aprendizados e chaves da nova aliança, é aprender a orar e jejuar de acordo com a nova aliança. Uau. Isso é muito poderoso. Eu acho que
Essa parada que você falou mudou muito minha vida. Minha vida mudou drasticamente quando eu aprendi o poder do silêncio. O poder Uhum. de ficar lá, na moral, tranquilo. Às vezes eu chego ali, eu sento no sofá e falo assim, Deus, eu vou praticar a sua presença. E só fica ali, pum, coloca um sonzinho desse. A dica aí, galera, joga lá no Deezer ou no Spotify, você coloca Soaking. Se você Uhum. colocar Soaking Worship, vai vir só louvor assim, Nossa, só uma parada assim. muita E coisa. aí Muita coisa. você solta lá e fica. Às vezes eu fico tipo assim, olhando pra estante de livro na minha frente, só fico lá parado. A mente Uhum. fica. Em certos momentos eu fico de olho fechado, outros momentos eu fico de olho aberto. Às vezes passo 1 hora ali, 1 hora e meia, 2 horas, acabou. Tipo, isso revigora, né? Revigora Exatamente. tudo. É o que você falou, você alinha, né? Você sai da correria da vida e se alinha o seu coração ao que Deus está fazendo. Você alinha o Exatamente. coração ao que Deus está fazendo. Isso é poderoso demais. Demorou muito para eu desconfigurar da minha mente que oração não é falar. Demorou Uhum. bastante. Quando eu aprendi a nova aliança, mesmo assim, na hora da oração era um desafio, porque eu sempre tive vida de oração longa, assim, orar muitas horas, só que era tipo orando muitos em línguas, orando muito em línguas e falando com Deus, declarando certas coisas. Quando eu ficava quieto, sem orar em língua, sem nada, sem fazer nada, só ficar, eu não conseguia ver isso como oração. Uhum. Demorou muito para desconfigurar esse processo. Hoje eu fico, a maioria, acho que mais 90% da minha oração é sem falar nada. Exata. É 90%, 90%. quieto, em silêncio, só deixando Deus falar através de você, Deus falar com você através de imagem, sensação, sentimento, visão. Eu já tive uma visão desses momentos de silêncio que até hoje, quando eu vou contar para alguém, eu falo que é sonho. De tão real. Tipo, eu tava em silêncio e a parada aconteceu tão real que parecia um sonho. Até hoje eu percebo, não, eu falo assim, eu tive um sonho, eu falo, não foi um sonho. Foi algo que aconteceu, eu estava acordado. Mas era nesses momentos de silêncio, de boa, Quietude, né? quietude, tranquilo. Cara, isso é poderoso demais. Mas demora, gente. Tipo assim, demora não. O que eu quero dizer é, não acho que você vai ficar de silêncio amanhã, não deu certo, você desiste. Não desiste. Exato. Um Continua processo. fazendo, porque uma hora vai desconfigurar da sua cabeça que orar é falar. E aí, mano, você vai começar a viver umas coisas muito loucas com Deus nesse processo de silêncio. Porque Exato. tem É uma frase do maravilhoso. Ryan, tem uma frase do Ryan que eu aprendi esse poder. Eu comecei a praticar esse processo de silêncio depois que eu li o Todos Podem Profetizar. E tem uma frase que ele fala ali, só uma mente descansada, um corpo relaxado e um coração calmo consegue discernir a voz de Deus. E aquela frase para mim fez total sentido, eu entendi. Falei, tá, entendi. E aí quando eu comecei a praticar o silêncio, cara, a minha capacidade de ouvir Deus aumentou 10 vezes mais. 10 vezes mais, isso é poderoso. Uma coisa, uma chave no soco que eu tive também, irmão. Foi essa semana. Uma semana. Eu estava aqui, mesma coisa, quietinho. De repente, eu estava com Jesus na praia. Cara, isso foi tão poderoso. Eu até compartilhei com o pessoal. E ele me abraçou, cara, e ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: você já tem a fé suficiente para receber tudo aquilo que eu tenho para você. Mas o teu coração tem que estar pronto para receber cada coisa. Uau. Cara, aquilo para mim foi uma coisa tão poderosa. Ele falou assim: você já se apropriou e tem certeza que aquilo vai acontecer. Mas vai acontecer no tempo oportuno, quando eu souber que o teu coração está pronto para receber aquilo. Rapaz do céu, aquilo foi demais. Então, tipo assim, são nesses momentos de quietude que a gente consegue ouvir, que a gente tem essas experiências. Outra experiência que eu tive também, o soco com Jesus. Tava eu e Thaís andando na praia, no soco. Normalmente é praia. Aí, de repente, a gente viu Jesus, a gente correu pro encontro dele, ele abraçou eu e ela, assim. E aí eu via essa cena de fora. Só que eu não via eu e Thaís, só via Jesus. Aí acabou o soco e tal, depois em oração, eu falei assim, eu não entendi. Ele falou, sabe por quê? É exatamente isso, quando você olha para você e para sua esposa, eu não quero que você veja nem você e nem ela, eu quero que você veja a mim. Uau. Sabe, é as loucuras. É É muito muito louco. bom. Isso é muito bom a gente falar, porque às vezes a pessoa pensa assim, o mais novo, tem uma galera muito nova aí, ou até velho de crente, mas é novo no sentido de relacionamento com Deus. A pessoa Uhum. fala assim, pô, quando eu falo assim, Deus falou comigo, às vezes a pessoa pensa que é uma voz, né? Tipo,
Exato. Ô, Abner e tal. Mas Deus fala que nem essas paradas que o Vinícius está falando, acontece muito. Eu vejo que Deus fala muito através de impressões, né? De imagens e de sensações. Exato. Então, tipo assim, do nada você tá ali e daqui a pouco você se vê num lugar. E você, às vezes, bloqueia esse processo porque você está achando que é a sua imaginação, né? Você fala assim, pô, Exatamente. é a sua imaginação, só que é Jesus na sua imaginação. Então, às vezes a gente pensa, pô, mas isso é coisa da minha cabeça, foi eu que criei. Cara, se você dá vazão a isso, todos vocês ouvem Deus. Todo mundo que está aqui ouve Deus. Só que por você ter alguns conceitos errados sobre o que é ouvir, achando que vai ser igual à novela da Record, e você não deixa fluir certas formas. Fique em silêncio nesse processo e comece a perceber as sensações, as impressões, aqueles pensamentos que vêm. Eu costumo falar que o pensamento tá ligado? Aqueles trailers de filme onde às vezes tem um monte de pessoa andando numa calçada, assim, tipo em Nova York. Aí tá todo mundo cinza e de repente tem uma que tá colorida, né? Eu falo que eu ouço Deus muito assim. São vários pensamentos. Daqui a pouco vem um que fica mais forte. Assim, tipo, pum, ele passou mais forte. Eu falo, entendi. Tipo assim, esse é um pensamento de Deus. Eu deixei fluir, só que teve um que ficou mais firme, ele ficou mais destacado que os outros. Eu sei que ali Deus está falando algo comigo. E antes, isso acontecia, só que eu não percebia. Eu não sentia. Que nessas paradas de ver na praia, é coisa da minha cabeça, que eu tô me vendo na praia com Jesus, é coisa da minha cabeça. Não, é Deus falando com você, querendo te dar direções, querendo dar experiências, querendo amar você através dessa situação. Eu acho isso muito louco. Inclusive, eu já tive experiências com Jesus que ele me mostrou certas coisas que estão acontecendo hoje na minha vida. Lá no passado. Ele não mostrou tudo, mas ele deu indícios. Ou seja, ele falava assim, vai acontecer isso. E realmente começou a acontecer certas coisas. E eu fico assim, eu falo, Senhor, que coisa incrível. Inclusive, ele já me mostrou algumas coisas. Só que, como ele falou, certas coisas virão quando o teu coração estiver pronto para receber. Você não vai receber na hora errada. Você já tem fé, você se apropriou, você já se vê lá. Fé é você ter certeza que aquilo já é seu e ponto. Né? Mas espera o teu que lapidar algumas coisinhas no teu coração para você receber isso na hora certa. E aí, cara, é incrível, é lindo demais. A nova aliança é incrível. É uma libertação, é incrível. Qual o tema seria, né? Qual o impacto da nova aliança, o impacto da nova aliança? Você hoje, são vários, né? São muitos impactos. Mas em sua visão, qual o maior impacto da nova aliança, do conhecer o poder da obra da cruz, do amor de Deus, hoje, aonde você vê o impacto maior, aquele impacto que gera todos os outros impactos? Na verdade, quando eu tive a revelação de João 19:30, irmão, que está consumado. O que aconteceu aqui? Essa frase está consumada, ela é tão poderosa, gente. E tipo assim, está consumado, existe um ponto final ali, né? Está consumado. E esse está consumado, ele vem com outra frase, que Jesus é suficiente, ponto de exclamação. Então, quando eu aprendi que não tem que botar vírgula, mas é ponto, que ele é realmente suficiente, quando a gente tira a vírgula, a gente, por quê? Porque Jesus é suficiente, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que andar. Não tem isso, gente, é ponto final. Então, essa revelação da nova aliança, para mim, foi que mudou minha vida, porque sempre quando eu passo por algum conflito, eu olho para Jesus e falo, o Senhor é suficiente para mim. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso de Ti, Senhor. Eu estou aqui. Porque, gente, às vezes, é o que você falou, as pessoas olham, acho que a gente não passa por problemas, por aflições, por medos, por confrontos, por humilhações. Né? A gente passa por tudo que uma pessoa normal passa, não tem isso. Só que hoje eu sei lidar com tudo isso. Porque eu me volto para Jesus e falo para ele, Senhor é suficiente para mim. Teve um dia que eu recebi uma má notícia, terrível. E quando eu recebi aquela notícia, o Senhor falou assim para mim, a Thaís estava perto de mim, cara, me deu um gelo. Sabe aquele gelo de medo? Quando deu aquele gelo, eu fechei os olhos, a Thaís já botou um louvor, já botou assim, todas as coisas cooperam para... E eu comecei a louvar a Jesus. Jesus é suficiente, suficiente. E, gente, em questão de segundos, a paz reinou no meu coração no meio daquele medo. Ou seja, o amor perfeito lança fora aquele medo. Né? Então, se você saber recorrer a Jesus. Olhar para ele e olhar para aquela cruz e ver o que significou aquele amor por nós.
né? Essa revelação do amor de Jesus pela cruz, gente, é tudo. Tem outro momento também, Abner, que eu vivi com Jesus, que foi incrível. Eu via uma grande multidão em volta da cruz, e estava ele crucificado. E as pessoas vinham correndo ao meu encontro. E quando eles vinham ao meu encontro, eu fazia assim, não, vai para lá. E eu apontava para a cruz para eles. Porque nós fazemos isso, nós apontamos para a cruz. Não é sobre o Vinícius, não é sobre o Abner. E eu apontava, e as pessoas corriam para a cruz. E as pessoas na cruz, de repente eu fui. E de repente eu olhei, embaixo da cruz tinha uma porta. Tinha uma portinha na cruz. E tinha algumas pessoas que ficavam olhando para a cruz e outras entrando pela porta. E eu fui entender. Quando eu cheguei, nossa, foi louco demais. As pessoas que iam entrar pela porta, elas passavam pelo baixo dos pés de Jesus. E quando elas passavam, caía uma gota de sangue na cabeça delas e a veste delas ficava branca. Uau. E quando ela abria a porta, Jesus estava ressuscitado do outro lado. E aí Jesus pegava na mão daquela pessoa e levava lá para a fundação do mundo, que é a nossa origem. Eita! Sabe? Cara, meu Deus do céu, cara, foi louco demais. Só que daí, o que eu aprendi nessa chave? Assim, as pessoas que realmente olham a cruz não é fim, a cruz é uma porta. Tem pessoas que ficam contemplando a cruz como o fim. Mas você tem que ver que a cruz é uma porta para quê? Para que a gente realmente se torne nova criatura em Cristo Jesus, que a gente morre na cruz com Ele e renasce com Ele quando a gente entra pela porta da cruz. Né? Então, irmão, cada experiência assim, louca, gente. Louca. Muito maravilhoso. E quando vem qualquer tipo de confronto, qualquer coisa, eu faço memória a essas coisas. Sim. Você faz memória dessas experiências, irmão, não tem como. Você simplesmente, você está passando por uma situação de conflito, naquele mesmo momento a paz reina no teu coração de novo. Show. Isso que você falou é muito importante, porque eu percebi, eu tive uma ideia esses dias, eu acho que essa ideia faz sentido, de que nós temos o costume de fortificar experiências ruins e deixar passar experiências boas como se fosse natural. Por exemplo, essa situação, por exemplo, da Mayara aí que eu contei para vocês. Esse cuidado de Deus que Deus teve com ela, de dar o bolo e o docinho que ela queria, nós temos costume de falar assim, legal, foi de Deus, tal, acabou. Aí, quando acontece algo ruim, meu Deus, cresce aquilo e eleva aquilo num nível muito grande. E eu comecei a fazer isso, pegar essas experiências pequenas do amor de Deus, pequenas, não o amor de Deus é pequeno, mas o amor de Deus nas pequenas coisas, e comecei a trazer brilho e contraste para essa situação. Quando eu passava por uma situação dessa, eu falava assim, automaticamente para mim mesmo, eu falava assim, Deus, eu marco essa memória no meu coração. Eu marco essa memória no meu coração. Porque eu estou sentindo o seu amor de uma forma inimaginável, eu não quero esquecer disso. E quando acontecer algo no futuro que for ruim, que eu sei que vão acontecer coisas ruins na minha vida, eu vou trazer essa memória na hora e vou lembrar disso, do seu amor e da tua bondade. Sim. Então, vem uma dica aí, que é o que o Vinícius está falando. Trazer a memória, que é o que a Bíblia diz, aquilo que traz esperança. Eu trago à memória tudo que Deus fez comigo. Tem uma época que eu fiz um pouco de um curso de hebraico e eu aprendi, não me lembro de cor, assim, que a palavra Keden quer dizer deserto no hebraico. Era Keden, alguma coisa assim desse tipo. E a minha professora estava falando assim, Abner, a palavra Keden quer dizer hebraico, quer dizer deserto, mas também quer dizer horizonte. Aí eu, tipo assim, quer dizer passado. Ela quer dizer passado. Ela falou assim, Keden significa passado, mas também significa horizonte. Eu falei, o que tem a ver passado com horizonte, né? Aí ela deu uma chave muito poderosa. Ela falou assim, porque pro povo hebreu, eles tinham que sempre ter o seu passado na frente. Eu falei, uau! Isso é poderoso! Porque a Bíblia diz que eles não entraram na terra porque esqueceram-se do que Deus fez. Deus tinha tirado eles do Egito com ouro, abriu o Mar Vermelho, colocou a nuvem de fogo, deu comida, deu água, e eles assim continuaram não crendo que ele ia colocar eles na terra. Então eles viram Deus agir
e esqueceram disso na hora do desafio. Perfeito. E eu falei, caraca, o passado precisa estar na frente, né? Uhum. Tanto que, conversando com o Denis, ele falou sobre os memoriais que ele aprendeu, que ele cria memoriais na casa dele, e eu comecei a criar memoriais, e um desses é essa corrente aqui, ó. Porque eu coloquei essa corrente no meu peito, e eu falo assim, toda vez que eu olho para essa corrente, eu lembro que eu tenho que depender da cruz. É a única coisa na minha vida que define aquilo que eu vou ser amado, aceito, provido, protegido, é a obra consumada da cruz. Então eu vou criando memoriais também na minha casa, eu tenho coisas que vai me lembrando das palavras que Deus me deu. Agora eu já tenho que criar uma pro amor aí que você falou. O amor com Deus como sócio. Eu já pego alguma coisa para construir um memorial, para quê? Para a minha volta estar cheia de coisas que me trazem esperança. Exatamente. E isso é poderoso demais. Isso vira uma crença poderosa no teu coração, que até, eu não sei se você leu o livro Coração do Reinhardt. Li. Cara, ele fala muito isso, e é uma coisa muito poderosa. A partir do momento que você cria imagens, o coração, ele pensa através de imagens. Quando você cria aquelas imagens do coração, aquilo ali, eu gosto dessa palavra, amalgamar, né? Uhum. Quando você cria aquelas imagens e aquilo vira um sentimento, você faz o quê? Amalgamar o seu sentimento com aquela crença, aquilo ali vira uma coisa tão poderosa no teu coração que dá ordem para o teu cérebro para você fazer de acordo com aquilo, né? De acordo com aquela crença. Isso é muito poderoso. Amalgamar. Amalgamar é você juntar, por exemplo, você junta areia, cimento e água. Juntou é concreto, você não separa mais, gente. Já era. E esses memoriais são interessantes, eu gostei disso. Você olhar e fazer visão. Eu tenho aqui um quadro de sonhos, né? Aqui do lado. Então, tipo assim, muitas promessas que Deus me entregou, a gente coloca fotos ali que nos recordam. Sim. E ali a gente olha para aquilo e já toma posse. A gente já se vê naquele lugar, a gente se vê com aquela promessa sendo cumprida. Então, na verdade, aquilo vira uma crença, vai trabalhando a incredulidade do teu coração e formando crenças poderosas para que aquilo ali se manifeste. É incrível. É poderoso. Eu vivi uma situação, eu estou morando numa casa que eu construí uma frase para mim, eu falei assim, se você não quer que aconteça algo na sua vida, não visualize. Porque se você visualizar, vai acontecer. Porque eu comecei, no final do ano passado, eu terminei o ano um pouquinho revoltado com a minha situação financeira, e eu falei com Deus assim, Deus, eu estou muito feliz pela provisão, pelo maná, mas eu não quero mais maná, eu quero entrar na terra prometida. Eu quero entrar na terra de abundância, na terra que emana leite e mel. E eu estava falando especificamente da minha vida financeira. E aí Deus falou assim comigo, você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Tudo já foi feito na cruz. Você só vai acessar o que sua mentalidade permitir. Dentro dessa frase, eu construí a imersão mindset do reino. Só que a partir daquele momento ali, que foi de novembro para dezembro, eu comecei a trabalhar mais a questão do coração, visualizações, meditações. E uma da coisa que era muito forte na minha meditação era a casa que eu ia morar. Era muito forte, era muito mais claro que todas as outras meditações. E, cara, eu entrei nessa casa aqui, é a casa da minha meditação, mano. Entende? Essa parada que é louca. É a casa da minha meditação. Às vezes eu tô aqui na casa e eu olho... tipo assim, uma das minhas meditações eu imaginava 5h30 da tarde, fazendo um café, o cheiro do café subindo e eu olhando a vista. A cozinha que eu tenho fica de frente para a vista. É muito louco. Eu fiquei ali, eu falei, uau, mano. E aí eu falei pra galera, pros parceiros meus, eu falei assim, mano, se você não quer que aconteça, não visualize. Porque se você visualizar, vai criar uma hora que vai criar o amalgamar. E, mano, não tem como voltar para trás. Aquilo vai se manifestar no mundo físico. Isso é poderoso demais. Esses dias, é a mesma coisa quando finanças, né? A gente passa por altos e baixos, né? E teve um período que eu estava também passando por um período meio difícil. O senhor só falou para mim, ele me recordou o Vale dos Ossos Secos, cara. E aí, na hora, assim, cara, veio na minha cabeça, o Vale dos Ossos Secos. Ele falou, cara, abre a tua boca e profetiza. Uau. Fala, toma posse, faça com que profetize sobre o seu canal, profetize sobre os seus negócios, profetize sobre a sua finança, porque e às vezes a gente limita a ação de Deus, nós limitamos, né? Porque na verdade
que Deus tinha que fazer, ele já fez. Né? Ele já fez, ele já deu Jesus, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, subiu aos céus e deu o Espírito dele. Selou uma nova aliança com o Pai e nós entramos nela pela fé. Pronto, ponto final. Agora cabe a nós fazer algo. Sim. E o que quer fazer? Entrar no descanso da obra consumada. Uau. É incrível, cara. Isso. Tem uma coisa que eu vejo você falando bastante, foi uma palavra que Deus deu para mim no dia 31 de dezembro. Eu cheguei para Deus, fui pro meu quarto, um pouco frustrado com a situação, como eu falei, da financeira, e falei: Deus, me dê uma palavra para 2023. Me dê uma palavra. Você vai revoltado? Deus, me dê uma palavra para 2023. Essa parada eu tenho que acessar. Essa parada eu tenho que manifestar na minha vida. E eu já tinha acabado de saber ali que a Mayara estava grávida. Então, tipo assim, te gera uma maior responsabilidade na questão financeira. Aí eu falei assim: Deus, essa parada eu não aceito mais. Qual é? O que eu não estou entendendo, sabe? Qual parte da obra da cruz eu não entendi? Me dá uma palavra. Aí Deus, eu fui ler João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3 ali. Que ele traz Jesus como a palavra. E aí ele diz: tudo foi feito por meio dele e sem ele, nada do que foi feito poderia ser feito. Eu acho que era no versículo 4 ali de João. Ali, Deus falou comigo. Ele falou assim: suas palavras criam sua realidade. Tudo que você fala acontece. E eu vejo você falando bastante disso. Fala. Do poder das palavras. Das palavras. O poder das palavras. E uma das coisas que eu faço na minha meditação, eu não consigo, eu ainda não consigo meditar. Eu abro, ficar em silêncio e construir. Para construir, eu falo. Então, quando eu deito na minha cama para dormir, a minha esposa ouve tudo, né? Porque ela tá do meu lado e eu falo assim: estou agora na minha casa, são 5:30 da tarde, eu preciso falar. E aí a minha mente vai construindo. Só que aí eu trabalho duas coisas ao mesmo tempo, que é a meditação e a declaração. E aí eu começo a declarar. E, cara, a minha vida mudou em 6 meses, absurdamente. E aí eu queria que você, falasse um pouquinho dessa parada do poder das palavras, que você tem uma revelação, eu já percebi que você tem uma revelação clara dessa questão. Na verdade, irmão, eu tenho até um e-book chamado O Poder das Palavras, né? Depois eu vou te mandar ele. Show. Cara, isso aí foi uma revelação muito poderosa. Tanto o poder das palavras, quanto o poder da confissão. E você usar as palavras a seu favor, né? Então, a partir do momento que eu tive essa revelação também, cara, eu falo muito pouco. Eu falo o que edifica. Eu falo o que constrói, né? E a grande importância é o seguinte, gente. A palavra de Deus, se você declarar, ela é a verdade. Mas você tem que acreditar que ela é a verdade. Então você tem que declarar a tua palavra dentro do problema que você está vivendo. Você tem que declarar a solução para aquele problema, não falar do problema. Sim. Porque a partir do momento que você fala do problema, você está traindo mais problema para você. Agora, se você fala a solução, você já está construindo. Porque está escrito na palavra que a partir do momento que você abre a boca, você começa a botar fé em movimento. E quando você abre a boca, você coloca os anjos para trabalhar a seu favor. Sim. Porque Deus dá a ordem aos anjos para trabalhar a seu favor. Uau. A palavra dele é tão poderosa, gente, e ele precisa de uma boca para proferir a palavra dele. Então é isso que eu falo, gente, abra a boca e cite a palavra. Você tem que conhecer a palavra. Se está passando por algum problema, vai lá no Dr. Google e coloca lá o problema que você está vivendo, versículos sobre o problema que você está vivendo. Vai aparecer vários e comece a declarar aquilo ali todos os dias, por mais que você não creia, você vai declarar. E você vai estar trabalhando a incredulidade do teu coração. Declara, até vai ter um momento que você vai crer naquilo que você está falando. Né? E isso é poderoso. Porque, na verdade, o maior poder que nós temos para combater crenças limitantes é o poder da palavra. Por exemplo, a pessoa não se acha amada. Pega os versículos de amor e começa a declarar aquilo. Né? Eu sou amado. Pega os versículos, a partir do momento que você fala dentro da palavra, você movimenta o mundo espiritual ao teu favor. Sim. E é muito poderoso, gente. Né? Eu e Thaís, eu e Thaís, por exemplo, a gente tem, aqui em casa, é louvor, a gente é muito positivo no que a gente fala, a gente só declara a palavra. Gente, é uma igreja aqui em casa. Né? É incrível. Então, por exemplo, tudo que nós declaramos, nós falamos pela fé, as coisas vão se manifestando com o tempo, gente. Tem coisas que acontecem hoje que eu tenho declarado há muito tempo atrás e começa a acontecer hoje, depois de um tempão. Sim. Né? Porque aquilo ali já tem uma certeza que eu nem preciso declarar mais, porque eu tenho certeza. Sim. Né?
Você não precisa ficar falando que você já tem certeza. Você já tomou posse, vai se manifestar. Né? Você vai atrair aquilo para sua vida. Você já engravidou. E o poder das palavras... Oi? Você já engravidou a parada. Já engravidou, acabou, filho. Você vai nascer, vai ter um momento certo que vai nascer. Isso, às vezes nasce prematuro, às vezes nasce depois. Isso é muito louco. Mas isso é real. Gente, usa as palavras. Cara, você falou de uma forma que é as mesmas palavras que eu uso. Quando você usa as palavras, o mundo espiritual se movimenta a seu favor. Eu até uso isso, né? Eu falo assim, é o movimento mundo espiritual ao meu favor para me conectar às pessoas que vão me fazer crescer, vão me fazer evoluir. Eu uso essas palavras o tempo todo. E esse ano, cara, foi muito louco. Muitas conexões diferentes, com pessoas diferentes. Você é uma dessas conexões. Então, exatamente. Assim, é o resultado das minhas declarações. Porque eu tenho o poder de criar, né? E aí você tem o poder de criar. Então, o que você fala, cria. Você querendo ou não, cria. Então, é o que o Vinícius falou. Seja intencional no usar das suas palavras. Certo? Exatamente. Eu até tô com o e-book aberto. Tá. Boa. Eu quero compartilhar um negócio com o povo aqui, cara. Acho que vai ser interessante. Ó. Manda. Rapidinho. Eu vou te mandar esse e-book aí assim que acabar a live. Tá. Cara, tem uma parte aqui, que é o capítulo 3, que eu falo do poder da confissão. Né? Você vai confessando e manifestando. Deixa eu só abrir aqui, peraí, rapidinho. Não tô conseguindo abrir direito. Dessa aí, enquanto você abre, eu falo da imersão. Tá, e aí você isso. vem falando. Tá? Aí você tem um tempo aí para abrir. Gente, nós estamos fazendo essa live e um dos objetivos da live é aquecer você, o seu coração e a sua mente para a imersão transição de aliança. Deus falou comigo num dia que eu voltei de viagem. Eu voltei de viagem e aí você demora para entrar no ritmo quando você volta de viagem, né, mano? Você volta no sábado, chega na quarta-feira, ainda você tá acordando meio preguiça de trabalhar e tal. E aí eu falei com Deus, falei comigo mesmo. Uau, mano, parece que eu tô em São Paulo, mas a minha mente tá lá em Santa Catarina. E aí Deus falou assim comigo, muitas pessoas estão assim, muitos filhos meus estão assim, eles já estão na nova aliança, mas ainda tem a mentalidade na velha. E ali eu falei, uau, que insight louco. E aí eu tava em oração, Deus trouxe como num letreiro, imersão online. Assim, ó, blum, blum, passou na minha frente, sabe? Blum, blum. Aí eu falei, uau, entendi. Então eu tenho que fazer uma imersão online com esse assunto. Quando eu comecei a falar desse assunto, eu vi como ele é uma grande dificuldade da galera. Então o que é a imersão transição de alianças? Para dois tipos de pessoas. Uma, você que já ouviu o que é nova aliança, já aprendeu a obra consumada da cruz, mas ainda não consegue praticar isso. A sua mentalidade, o seu comportamento, os seus hábitos ainda estão muito na velha aliança. Então você que precisa fazer essa transição de verdade, trazer sua mente, corpo, tudo para a nova aliança. Esse é um tipo de pessoa. E o segundo é aquela pessoa que não sabe nada. A gente está falando de nova aliança, você está... o que é nova aliança? Tipo, Jesus morreu, eu já sei disso, mas o que tem mais? É muito mais do que Jesus morreu por seus pecados só. É muito mais do que isso. Então, no dia 1 de julho, sem ser sábado, o outro, das 9 às 19, eu vou fazer uma imersão online, no Zoom, onde você vai ter perguntas e respostas, você vai aprender o que é velha aliança, qual é o fundamento da velha, o que é nova aliança, qual é o fundamento da nova e como colocar isso em prática. E você também vai ter uma parte lá onde você vai sentar em salas com 5 pessoas e vão poder conversar entre si sobre o que é essa nova aliança, como trazer isso para a prática em todas as áreas, tá, gente? Vida espiritual, profissional, emocional, conjugal. Nós vamos falar sobre muito conteúdo prático. A imersão, gente, o valor da imersão é R$495. Na verdade, o investimento. O valor não dá para contar. O investimento é R$495 para você passar tudo isso. E uma outra coisa, a imersão será gravada. Então você vai poder reassistir durante um ano, você vai poder reassistir. O link, gente, está na minha bio. É só você clicar, é lá no site do Simpla. Você vai clicar no maisinho, definir um ingresso, vai fazer a sua compra. Eu vou adicionar você no grupo de alunos e vou trazer todas as informações do que vai acontecer no dia 1 de julho, certo? Então, você que entende que precisa fazer essa transição, esse é o dia que Deus preparou para você fazer essa transição. Show? É isso, meu amigo. Pode falar. Não, e outra coisa, Abner, até para quem já tem uma revelação da nova aliança, eu recomendo, gente. Porque eu vou estar na imersão também, eu quero participar, eu quero aprender, gente. Porque, tipo assim, nunca é demais conhecimento. Né? Então, as pessoas que já têm essa revelação,
que já estão vivendo também a plenitude da obra consumada, gente, sempre tem algo que o Espírito Santo vai falar no teu coração através de uma imersão desse nível aí. Então, eu recomendo, eu vou estar lá, não vou perder de jeito nenhum, né? Eu quero aprender muito. E eu queria falar sobre isso, porque hoje o Vinícius mandou uma mensagem para mim falando, Abner, eu quero participar da imersão, manda o link aí. E eu falei, Vinícius, você é meu convidado especial, rapaz, você é doido que eu vou te mandar link? E ele falou, não, eu faço questão de investir, eu faço questão. E isso para mim demonstra tanto da humildade. Eu falei com ele assim, falei, cara, eu só vou aceitar porque eu sei o que é a importância de você honrar outra pessoa que está trabalhando. Eu participei sábado retrasado, passado do curso do Denis, Macho Burro, fui lá. Mesmo que eu sente e tomo café com ele, eu sempre tomo café, ele vem na minha casa, eu vou na casa dele, mas eu fui lá e eu investi, porque eu preciso honrar a pessoa que está recebendo essa revelação, está medindo esforços para fazer isso. E por isso eu aceitei. E isso foi muito louco, gente. O Vinícius tem uma revelação muito clara da nova aliança, ele vai estar lá. Isso é absurdo, mano. Eu quero aprender, filho. Quero aprender mais. Legal, maravilha, pessoal. É isso daí. Fala aí, solta essa chave aí no capítulo 3. O capítulo 3 do e-book fala assim, o nome do e-book é embaixo do seu nariz, né? A solução dos teus problemas a uma confissão de distância. Uau, e aí, quando você abre a boca e fala, olha o que faz. Primeiro, confessar faz com que a fé venha. Ou seja, você traz a fé. Segundo, a confissão é como plantasse uma semente do reino no seu coração. Uau. Terceiro, a confissão renova a mente. Quarto, a confissão mantém a resposta diante de você. Porque quando você confessa, você está falando da solução do teu problema, não do problema em si. Né? Show. E aí tem mais aqui... Gente, isso aqui para mim foi tão poderoso quando me foi... o problema é que as pessoas oram um problema, né, cara? E deixam de orar o que tem que ser orado. E aqui tem mais uma chave, que a confissão, ela atrai, ela muda o coração. É a quinta. A sexta chave, a confissão, é que tem mais chaves que são grandes aqui. São bem desenvolvidas. Cadê? A sexta chave, a confissão mantém a lei da fé em movimento. Foi o que você falou. Né? E a sétima chave é que ela atrai os anjos para trabalhar a seu favor. Gente, é muito poderoso o poder da palavra, e o senhor tem falado comigo já isso há alguns meses. Foi aí que eu fiz esse e-book, né? Sim. Eu fiz esse e-book e até posso falar lá da link da minha bio? Por favor. Olha só, por favor. Gente, quem quiser me seguir, e quem me segue e está aqui e não conhece o Abner, também segue o Abner, gente. Vão aprender muita coisa com ele. Stories deles é loucura lá. Muito aprendizado. Você vai lá no link da minha bio e vai entrar no meu site, é www.anovalianca.com.br. E lá tem vários produtos, tem e-books, tem cursos, tem várias coisas que você pode usar. E outra coisa, tem um e-book gratuito lá chamado Uma Vida com Propósito. Você faz o cadastro no site e já recebe lá para você... Como eu descobri meu propósito, Vinícius? Eu conto nesse e-book, é incrível. Tá bom? Legal. É isso. Show de bola. Então, gente, por favor, siga o Vinícius. Aí o Mundo Precisa Mais de Deus é vídeo pra caramba, é conteúdo pra caramba. É muita coisa. Vai lá no canal do YouTube também e segue ele lá, o Mundo Precisa Mais de Deus. E clica lá no link da bio e passeia um pouco lá nos conteúdos do Vinícius, certo? Vinícius, eu queria te fazer uma pergunta pra gente. Primeiro, muito obrigado, cara. Obrigado você, amigo. Foi um prazer. Pela sua disposição aí em ajudar a galera. Cara, eu acho muito louco isso. Lembro que eu ouvi isso até do próprio Denis. Falou, mano, a gente tem que andar junto. Junto a gente cria e causa uma explosão muito maior do que sozinho, isolado. Isso é a igreja, né? Andar junto. E muito obrigado pela sua disposição em ajudar. Fiquei realmente impactado com sua disposição em participar da imersão ali como aluno, e com certeza vou usar muito você ali nas chaves. E muito obrigado, e conte comigo. No que precisar de mim, meu irmão, conte comigo, é live, é conteúdo, tamo junto, tamo junto. E espero que em breve a gente possa tomar um café presencial. Né? Sim. Você mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo? Eu moro em São Paulo. Moro em São Paulo, cidade de Mogi. Agora eu moro em Mogi. Né? Você tá morando perto do Denis. Isso, do lado do Denis. Eu mudei para Mogi faz menos de um mês, por isso que ainda não acostumou.
Então, eu mudei para Mogi agora. Eu tô falando de transição e Deus tá fazendo várias transições. É que eu não contei ainda pra galera, mas Deus tá fazendo uma porrada de transição na minha vida. É um momento mesmo. Essa imersão é uma imersão profética. Eu tô falando daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Agora, eu queria que você falasse qual é a última chave de tudo que nós falamos hoje. Solta aquela moral da história, sabe? Tipo, você ouve a historinha e fala a moral da história. Deixa algo importante para você, que se você fosse morrer amanhã, essa é a mensagem que você deixaria para o mundo. Solta pra galera. Gente, é uma frase muito curta. Aprenda a amar com Jesus. Só isso. Uau. Aprenda a amar. Só isso. Poderoso. Poderoso. A partir do momento que você... E se colocar... E tipo assim, às vezes as pessoas pensam que o amor é esse amor que a gente ama aí um ao outro, assim, né? Esse amor filia, né? Vamos dizer assim. Não, é o amor ágape, esse amor incondicional. Chega para Jesus e fala, Jesus, eu quero amar igual o Senhor. É o suficiente, gente. O resto acontece. O resto deixa ele fazer. Esse é o poder da nova aliança. Não é a gente que faz, é o Espírito Santo que faz através de nós. Tudo ele. Tudo ele. Isso é louco. Gente, é isso aí. Grato, meu querido. Show de bola. Obrigado, irmão. Clique no link da bio do Vinícius e clique em link lá da minha bio. Faça a inscrição para a imersão. Qualquer dúvida, chama no direct que eu respondo todas as suas dúvidas. Com certeza, o Vinícius também. Chama ele lá no direct se tiver alguma dúvida. E vamos transbordar mais. Essa aliança e essa nova conexão que a gente fez é só o começo. Vamos fazer muita coisa junto ainda. Manda um abraço pra família, pra esposa. Tamo junto, amigo. Obrigado. Tá bom, amigo. Fica com Jesus, tá? Um abraço. Tchau, tchau, gente. Salve, hein, gente? Tchau, tchau. Maravilha. Tchau, tchau.